Namaskar. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a perspectiva ampliada da realidade como nós a conhecemos. A espiritualidade, portanto, é, na verdade, a verdadeira realidade. Porque aquilo que nós normalmente consideramos realidade, através do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nós escutamos, é apenas uma pequena parte desse todo, é apenas uma pequena parte da realidade. Então a espiritualidade é a realidade, porém nós ou muito poucos de nós verdadeiramente acessa constantemente, acessa frequentemente. Práticas espirituais são aquelas práticas que visam exatamente ampliar nossa mente para que a gente possa abarcar esses excedentes que nós normalmente não acessamos. Então a gente inclusive considera que a nossa mente é literalmente ampliada através das práticas espirituais. Essas práticas espirituais, algumas talvez serão religiosas, outras não, mas todas, sobretudo, são chamadas de espirituais, exatamente por nos facilitar o conhecimento sobre a realidade nessa perspectiva ampliada. Viver sem espiritualidade implica, portanto, uma vida limitada. E não é à toa que muitos de nós vamos ter a experiência de uma vida vazia, uma vida empobrecida, até nós passarmos a acessar a espiritualidade, seja da forma como for, seja numa prática que envolve mais a relação com a natureza, seja em experiências que envolvam mais a prática do silêncio. Por várias formas a gente pode começar a trabalhar essa expansão da nossa mente, né? Claro que no yoga nós temos técnicas específicas e toda uma filosofia específica para falar disso. Mas então espiritualidade é aquilo que me leva a uma expansão da mente, consequentemente uma expansão do conhecimento que eu tenho sobre a realidade. Possível alcançar a plena felicidade incondicionada, interna, sem a espiritualidade? Não, né? Porque na medida em que nós não ampliarmos a nossa mente para acessarmos aspectos da realidade sutis, onde está a bem-aventurança interna, onde está as sensações do que nós chamamos de êxtase espiritual, ou prazer espiritual, ou bem-aventurança, nós vamos viver limitados aos prazeres do plano mais cru, do plano dos nossos sentidos, que são ótimos, que são deliciosos, que nos levam a experiências de muito prazer, de muita satisfação, mas que tem data, né, ou pelo menos tem tempo de duração, que tem fator externo causador e que, portanto, não tem a menor possibilidade de nos satisfazer incondicionalmente, eternamente, independentemente do que há ao meu redor. Por que praticar, portanto, espiritualidade? Porque essa é a condição do ser humano para ser feliz. Os outros seres, eles encontram o máximo de satisfação que eles podem encontrar de outras formas. Porque, por exemplo, os cachorros, se eles recebem comida, se eles se sentem seguros, se eles podem descansar o suficiente, né, eles conseguem alcançar satisfação, prazer, que podemos chamar de felicidade. Nós, seres humanos, somos especiais no sentido de que, exatamente por podermos acessar aspectos mais sutis, nós somos dotados de uma mente bastante refinada, né, com várias camadas, mais do que os animais. Nós podemos acessar então mais, só que como consequência dessa nossa capacidade ampliada, nós também temos a necessidade de desenvolver essas camadas e acessar esses outros planos, às custas de a gente não conseguir a satisfação que os animais conseguem simplesmente comendo, dormindo, né, se sentindo seguros, se reproduzindo, certo? Então a espiritualidade é a base quando pensamos numa vida humana feliz e plena, realizada. Namaskar.